Agora é o seguinte, vamos falar de mulher, né? Vamos falar mais de futebol, de jogar bola. Desculpem os homens, mas agora é a nossa hora. Mas eu quero que os homens continuem na sala, porque é tão importante que os maridos entendam as fases da mulher. E a gente hoje vai falar de climatério e menopausa. E com ele, que tem mais de 53 anos de profissão, ginecologista e obstetra, Cláudio Basbão. Ai, que honra poder te dar um abraço. Eu sempre gosto quando você vem. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Senta aqui bem pertinho de mim. Claro. Eu já vou até abrir o nosso WhatsApp. Quem quiser mandar pergunta já pode mandar sobre climatério e menopausa, que esse é o tema de hoje, tá? No 11 9 50 45 18 40. Vamos lá, doutor. Sim. Esses dias alguém me perguntou no Instagram, você já entrou na menopausa? E eu disse, sim. E alguém falou assim, como? Você é muito nova. Tem idade para entrar na menopausa? Os dados são estatísticos, não é? Em termos de população brasileira, grosso modo, eu diria 50 anos seria um número para lembrar. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, fatores genéticos, fatores de ordem familiar, portanto, regionais, né? Pessoas de áreas mais iluminadas, mais frias, mais quentes, mas a média é 50 anos. Tá vendo, Aí gente? para a menstruação. Pode ser um pouquinho de uma antes? vez. Então Pode. tá tudo certo. Pode, tá tudo certo. Né? Agora, o que vem antes da menopausa é o climatério. Mas o climatério já apresenta aí um monte de sintoma, né? Apresenta. Na verdade, o que vai acontecer é assim. Vai havendo uma perda da carga genética da historinha que aquele mini laboratório, os dois mini laboratórios que são os ovários, que fabricam os hormônios, eles vão perdendo a sua reserva. Então, aquilo vai fazendo com que cada ovário produza menos estrogênio. Então, à medida que o estrogênio basicamente vai diminuindo, vão começando a apresentar-se muitos sintomas que podem variar de acordo com cada pessoa. O que vai desde as ondas de calor, que são as coisas que mais aparecem, os fogachos, né? E paulatinamente aquilo vai, pela carência hormonal, os tecidos também começam a se apresentar com menos turgor, com menos viço. Então, vai pele, vai cabelo, vai genital, vai mucosa de bexiga. Então, tudo isso termina dando sintomas e comprometimentos, sem dúvida, que é muito importante vocês não esquecerem, os ossos. A falta do estrogênio vai levar a uma perda natural, progressiva da densidade mineral óssea. Por isso, os controles periódicos, que hoje não se faz mais tão frequente, da densitometria óssea. Que é importante, então, fazer, principalmente as mulheres, após a menopausa. O que pode prevenir essa perda óssea? Que pode gerar uma osteoporose, né? Sim. A perda óssea, ela não depende só de hormônio. Os homens também vão perder osso, mas perdem menos do que a mulher. O que faz com que a pessoa se estruture, que tenha um arcabouço, que o seu esqueleto vai desde a infância, vai desde a hora que ele mamou. Não é? Porque vai formando os ossos, os dentes da criança. Por isso, a mulher, quando vai amamentar, ela tem que estar bem, ela tem que estar com o cálcio em ordem, tem que comer alimentos que tenham cálcio. E aí, as criancinhas que estão mamando já começam a fazer o seu esqueletão ficar cada vez mais denso. E o que vai acontecer? Com a perda da amamentação, a criança começa a andar. Começa a se fazer exercícios, a pessoa começa a, com os movimentos, a tonificar e facilitar a deposição de cálcio também nos ossos, que depende de iluminação, depende de vitamina D e vai depender da alimentação, vai depender da atividade física dessa criatura. E isso é muito importante. A gente até diz que, por exemplo, a planta do pé vai ajudar a empurrar o cálcio pela própria circulação. Planta de pé é coração periférico, é importante caminhar. Por isso a caminhada é importante para distribuir o cálcio que você vai ingerir, não é? E que vai ingerir com alimento,
né? Os alimentos lácteos, sobretudo, e aquele famoso solzinho de 10, 15 minutos. Não precisa muito mais, se quiser lá se lagartear, vai lá e fica, mas não se queime muito. Mas 10 a 15 minutos diários, que você sente na frente do sol, o solzinho mais em torno até as 10h30, né? Esse sol, ele dá uma excelente absorção. Esse é o mecanismo do desenvolvimento da osteoporose. Perfeito. A nossa produção preparou aqui uma lista de mitos e verdades. Sim. Eu vou fazendo essas perguntas e vamos ver aqui se as pessoas depois mandam outras. A mulher sente mais calor na menopausa, mito ou verdade? Sim, não é bem o calor. Os hormônios, eles funcionam dentro do cérebro. É muito importante essa informação, porque é um conceito relativamente novo. Hormônio vai fazer com que a mulher menstrue, a mulher engravide, etc. e tal. Não. É importante saber que os hormônios, eles começam a programar a criatura desde a vida intrauterina. Os hormônios da mãe, dos ovários da mãe, no sangue da mãe que entra no bebezinho na vida intrauterina, já vai criando o desenvolvimento, participando muito intensamente do desenvolvimento cerebral, no sentido amplo, no sentido, inclusive, das suas próprias tendências, do aspecto feminino, que vai sendo, digamos, encharcado por aquele hormônio da mulher que está em níveis muito elevados. Quando nasce, há uma queda daquele estrogênio materno. Existe até um quadro que é muito curioso, não é muito frequente, mas eu já vi algumas vezes. A menininha, quando nasce, no primeiro dia, ela sangra. Aquele sangramento que parece uma menstruaçãozinha, era do hormônio da mãe que estava circulando ainda naqueles primeiros dias. Então, o que vai acontecer? À medida que essa criança vai se desenvolvendo, ela vai já perder os hormônios maternos, ela começa a fabricar os seus hormônios paulatinamente, muito fraquinho, e vai entrando na adolescência. Isso vai modelando e remodelando o sistema encefálico, o cérebro, as conexões neuronais, ou seja, vai trazendo uma série de aspectos da própria personalidade da menina, e que as pessoas às vezes pensam, então é só para menstruar, é para ter filho, para ter hormônio. Não. Olha o hormônio a importância estrogênio do todo, né? é muito importante, sobre o humor, sobre o aspecto cognitivo, sobre a agressividade, não é? Sobre as tensões, e está associado, não porque o hormônio subiu, é porque, basicamente, eu estou falando do estrogênio, não é? É porque o estrógeno, basicamente, ele vai fazer os benefícios, como já mencionei. Mas é na queda dos hormônios que vem os sintomas mais chatos, mais bravos. E quando é que cai hormônio na mulher? No ciclo, existe um período em que dá um pico estrogênico, ovula, etc., e menstrua. Aí é o samba do crioulo doido. O que é que acontece? Tensão, nervosismo, cefaleia, mau humor, alteração intestinal. Que é a TPM, né? TPM. Esse é uma das crises do efeito da queda do estrogênio. Outro momento importante que cai o estrogênio, num pós-parto. Pós-parto cai. E, portanto, toda aquela sintomatologia da instabilidade humoral, do choro, da alegria, de uma série de sintomas gerais, nessa fase da queda do estrogênio. E qual é a fase onde o estrogênio mais cai? Na menopausa. Que começa no climatério, começa nessa perimenopausa e ele vai caindo. E aí leva a uma série de efeitos cerebrais no hipotálamo, no todo o sistema límbico, que é o sistema que coordena todo o nosso sistema nervoso central, e vai mexer com o hipotálamo, vai mexer não é só com FSH, LH, que muitas das mulheres conhecem esses hormônios, esses nomes, mas que, na verdade, vai mexer com o humor,
com os neurotransmissores, serotonina, não é? Que dá o bom humor. Então, quando cai o estrogênio, a serotonina vai para o beleléu. Aí fica aquilo, você mistura. Está deprimida? Aí tem insônia. Tem insônia, tem o fogacho. Ou seja, é um quadro dinâmico, onde é muito importante saber, até alguns poucos anos, não se enfatizava esse aspecto. Mas é desde a vida intrauterina que esse bendito estrogênio, hoje é sabido que tem uma importância absolutamente importante em todas as fases da vida da mulher. Maravilha. Eu acho até que a gente falar assim de mito e verdade, não tem, porque também assim, aqui, né, a primeira pergunta foi, a mulher sente mais calor? Por exemplo, eu não sinto, mas eu tenho um fogacho na madrugada. Sim. Ou um único. E aí, ponto, durante o dia eu sou super friorenta. Isso não mudou. Tem gente que ficou mais calorenta. Sim. Né? É de pessoa para pessoa, não? Exato, porque existe um centro termorregulador também no cérebro. Então, está lá no hipotálamo. No momento que esse centro termorregulador, ele promove uma alteração pela queda do estrogênio, o que vai acontecer? A coisa termina levando a uma vasodilatação, um calorão, uma sudorese que não para e que, de repente, às vezes se alterna com o frio. Porque a máquina começa a dizer, nossa, como está quente, vamos fazer água, suor, e vem o suor. Então, isto faz parte da ação do estrogênio na regulação do sistema termorregulador e aí vem o fogacho. Primeira delas, existe uma forma de prevenir o climatério? Se sim, quando devo começar a fazer? Existe, para dar uma resposta de prevenir, na realidade, prevenir é você fazer alguma coisa antes de que alguma coisa aconteça. Na realidade, é importante a mulher, o homem, se preparar para ter uma estrutura física, uma cabeça boa, não é? Se realizar, ou seja, desde a genética, a alimentação, a atividade física. É muito importante a atividade física para tudo. Ah, precisa fazer atividade física. Aí vai lá, não, eu não tenho paciência, eu não vou para ginástica. Vocês não sabem o que estão perdendo. Vocês não sabem, porque é fundamental mobilizar essa energia física que é através do próprio impacto físico, seja na água, não é? Isso vai fazer. Alimentação, claro, os aspectos genéticos, você vai se preparar. Se você é uma pessoa saudável, você vai entrar nesta fase e vai notar apenas algumas alterações menstruais, sem grande problema, sem maiores queixas. Vai no ginecologista, a gente vai dar um jeitinho de ajeitar o seu padrão menstrual, porque nós conseguimos controlar isto, não é? E vai passando até um belo dia, doutor, minha menstruação não veio. Às vezes preocupada, será que eu estou grávida? Porque às vezes isso acontece um pouco mais cedo. E pode se engravidar nessa fase? No climatério? Opa, é uma das fases mais complicadas, porque são ovulações eventuais, o que a gente chama de ovulação vicariante. Quer dizer, de repente a mulher fica um ciclo, a menstruação não vem, 2 não vem, e de repente ela ovula e ela engravida. E ela diz, doutor, está na menopausa. A menopausa daqui a pouco começa a mexer na barriga dela. Tá? Então, realmente é complicado. Eu tenho um caso que eu considero bastante anormal, assim, em termos, que era uma mulher que já tinha idade para estar entrando, ela parou de menstruar, uma causa muito mais rara, mas ela, 2 anos depois, ela teve precisou fazer uma investigação, porque estava o ovário parado há 2 anos, está na menopausa. E eu mexi naquele ovário, eu biopsiei aquele ovário para um estudo ovariano, e aí ela menstruou uma vez e parou de novo. Eu digo, bom, vamos ver o que vai acontecer. Ela engravidou. 2 anos depois de uma menopausa comprovada, de ovários, tá? Mas o mais comum é sintomatologia e você previne tendo qualidade de vida dentro das suas condições. Você tem que pensar, como eu digo sempre, nós temos que lamber o nosso pelo, temos que cuidar de nós. Esse é o maior bem que nós temos.
É essa máquina que Deus criou. E isso a gente tem. Nós somos os zeladores do nosso corpo e do nosso espírito. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é da Selma da Bahia, ela tem 56 anos e diz: faço reposição hormonal, gostaria de saber até quando preciso continuar fazendo essa reposição hormonal. Não existe uma receita pronta, grosso modo. Existe sim um tratamento mais individualizado. Cada pessoa merece um tratamento específico, seja para sintoma, na dose, na forma de administrar, por via oral, por via transdérmica. Existem várias formas. Agora, o conceito hoje que a gente tem é assim: deve-se fazer o tratamento com menor dose de hormônio necessária e por um tempo mais ou menos controlado. Não adianta ficar dando, depois de 8 a 10 anos de menopausa, ficar dando hormônio. Inclusive, oferece uma série de riscos que precisam ser evitados. Ok. Próxima pergunta diz assim: adorei o assunto, mito ou verdade? Conheci 3 pessoas que não tiveram sintomas da menopausa por hábito de comer goiabada. Procede? Elas devem ser bem gordinhas, eu imagino, eu nunca ouvi falar isso. Eu acho que eu faltei essa aula. Agora, nada a ver, muito menos um produto, uma goiabada é um produto já cozido, nem que fosse qualidades específicas da goiaba, uma goiabada já não faz. Eu nunca ouvi falar nisso. Também não. E não vou receitar. Bora, outra pergunta. Cláudia, boa tarde, doutor. Tenho 50 anos e faz 4 anos que entrei na menopausa. Gostaria de saber quais as consequências que podem causar ter sido tão cedo e o que fazer com esse calor insuportável que não consigo dormir. 48 anos, Ela né? tem 50, então 50. ela entrou na menopausa com 46. Com 46. As pessoas que param de menstruar mais cedo, ela menstruou um pouco, parou de menstruar um pouco antes da média, não é? Então, elas têm realmente a sintomatologia mais exuberante. Então, geralmente, a gente começa a tratar com mais eficácia, com mais atenção essas mulheres jovens que pararam de menstruar. Até porque todos os efeitos começariam mais cedo, todas as consequências, não é? A atrofia genital, o osso que vai para trás, a pele, tudo isso. Então, é preciso fazer esse tipo de esquema mais precoce, às vezes administrando um esquema terapêutico mais intenso, que deverá ser desmamando progressivamente, mas, antes de tudo, lembrar que não é só hormônio. Às vezes não se trata de hormônio. O que eu recomendo, todos os cuidados gerais com você. Não é ir só ao cabeleireiro no sábado. É você fazer a prática. A prática esportiva é uma das coisas que mais mobiliza o bem-estar de uma pessoa. Então, vai liberar todos os neurotransmissores que fazem a pessoa se sentir bem. Funciona sim nas ondas de calor, funciona no sudorese, porque como eu já falei no início, todo aquele efeito estrogênico vai no hipotálamo e vai mexer com tudo. Então, quando você trabalha seu corpo, você vai mexer com os neurotransmissores e aí dá um equilíbrio. Às vezes, precisa de certos medicamentos que não hormônios para melhorar as suas ondas de calor e sudorese. Muito bem. O senhor fez uma explicação maravilhosa contando da criancinha que nasce lá com o hormônio da mãe, depois ela vai ganhando dela na puberdade, depois vai caindo. O homem também passa pela mesma coisa? Sim, mas é diferente. O ciclo hormonal do homem é diferente. Até porque fica claramente consagrado que o homem não menstrua. Sim. Não é? Então, ele não tem esse balanço. Não, mas ele tem um hormônio que é o mais importante dele. Testosterona, que é o hormônio masculino. Então, o equilíbrio e o desequilíbrio hormonal na mulher depende de uma forma cíclica. Não que a testosterona no homem não tenha níveis de variação. Seja durante, mas não durante o mês, como a mulher tem. A testosterona vai caindo também com a idade. Que bom! Eu digo sempre que é bom que a testosterona caia com a idade, porque a testosterona em níveis elevados ou administrados de uma forma errada vão interferir
no câncer de próstata. Ao mesmo tempo, hormônio feminino dado de uma forma indevida e em doses elevadas nos momentos inadequados pode levar ao carcinoma ou facilitar o câncer de mama e o câncer de endométrio. Então, os excessos fazem mal. Então, o homem vai entrar no que se chama de andropausa, não é? Mas não muda. O homem pode procriar até idade muito avançada, não é? Um exemplo que a gente sempre fala é do Charlie Chaplin, que teve filho perto de 80 anos, se não me lembro exatamente isso, né? Então, o mecanismo da oscilação dessa gangorra hormonal é na mulher. O homem é um processo mais estável durante a vida toda. Tá, ele pode reproduzir. Pode. Né? Mas ele vai ter uma queda hormonal. Vai ter. Esse hormônio não afeta o A vida humor sexual. do homem, a libido, não dá calor, não tem nenhuma Não, consequência? não tem. Não tem. Isso é comprovado? Desculpe, que eu não posso te dar. Eu vou dizer que eu estou feliz porque é assim com a gente. Francamente, viu? Não tem esse tipo de oscilação. Existe. É preciso muito, assim. Então, o homem está deprimido, ele está triste, vamos dar testosterona para ele. Não é isso. Não vai funcionar. Agora, que os fatores emocionais, hoje está muito demonstrado, né? Se um homem está percebendo que a sua capacidade de vida sexual, de ereção, do próprio desejo sexual diminuiu, a cabeça dele é jovem, ele percebe que ele não consegue realizar como gostaria ou como já era. Isso leva ele aqui, meu Deus do céu, que diabo está acontecendo? Embora isto não é uma coisa que vai acontecer com o homem com 40, com 50 ou com 60 anos. O homem está em plena capacidade ainda nessa idade. Mais tardiamente, aí sim, você vai observar que os homens, pela própria queda da testosterona e suas variações, vai demonstrar que ele vai ter uma ereção mais curta, ele vai ter o desejo, mas a ereção não se faz de uma forma tão clara, né? O tempo de alcançar o orgasmo é maior, porque ele não consegue concluir e é mais longo. É interessante que fala-se muito da parte sexual do homem, né? É. Mas eu ainda insisto, porque eu acho que muito é mito. E eu tô falando isso para as minhas amigas em casa, porque assim, eu me lembro na minha época de TPM. Quando alguém achava que eu estava irritada, falava assim, ih, tá de TPM. Aquilo me irritava. E eu sei que acontece isso com você também, né? Ih, tá de TPM. Você vai ficando irritada. Mesmo que você não esteja em TPM, você praticamente fica. E é a mesma coisa quando a gente vai envelhecendo. Rapidinho alguém fala assim, ih, tá na menopausa. Ih, tá na menopausa. Tá irritada porque tá na menopausa. Então eu acho que isso mexe com a cabeça. Mexe a cultura. E eu acho essa cultura machista. E eu acho injusta com a mulher. Eu até concordo, porque existem certas expressões. Você quer falar uma coisa que a mulher não vai gostar, nem homem vai gostar? Outro dia não, já faz um bom tempo. Eu estava no carro, veio uma mulher dirigindo e fez uma barbeiragem e etc, etc. Eu estava com um amigo meu no carro, né? E ela estava fazendo alguns símbolos indecentes para xingar, né? Ele baixou o vidro, ela baixou também, e ele só falou para ela, mas tu é muito feia. Ou seja, dizer que a mulher é feia, dizer que a mulher está na TPM. A palavra menopausa é uma marca, parece uma pecha, uma coisa feia, menopausa. Gente, é uma fase. Eu posso perguntar para você, adolescência é coisa feia? Não, porque é uma há esperança. Sim. Há esperança de uma longa vida. Então é muito importante que a mulher entenda que ela vai passar. A gente tem que saber que a gente é assim. Né? A gente não vai morrer um dia. Sim. Ou você vai sentar numa cadeira e dizer, gente, eu soube hoje que a gente um dia vai morrer e senta lá em cima do saco para chorar. Não é isso. Vai morrer. Vai parar de menstruar? Vai. Vai enrugar? Vai ter um monte de cabelo branco? Vai. Faz parte. Exatamente. Normal. Então, a menopausa é uma fase que a mulher vai apresentar, queira ou não. Ou seja, antigamente, há muitos anos, não tinha, a mulher quase não entrava na menopausa, como eu digo sempre, no século passado. Ela morria antes. Morria muito antes. Então, morria com 35, 38, 40 anos, nem entrava na menopausa.
A gente sabe hoje, isso todo mundo fala, que a mulher vai viver pelo menos 30, 40, 50 anos depois da menopausa. Né? Se uma mulher entrar na menopausa como esta jovem que apresentou aí... Eu ainda tenho mais 50 anos de vida. 60? Não, eu acho que 50. É 50. Vamos negociar, então. Tem mais 55. 50 anos de vida. Tá bom. E graças a Deus, eu não tenho sintoma nenhum, não me sinto diferente em nada, mas também me cuido. Alimentação, exercício físico todo dia e cabeça boa. A gente tem que ser feliz. E aí, você está dando a receita certa sem ser ginecologista. Doutor, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo voa. Quando o papo é bom, passa rápido. Obrigado. Mas olha, eu quero deixar os contatos do Dr. Cláudio Basbal, porque a gente merece alguém assim, com tanta sabedoria e experiência. Promatrix.com.br, www.promatrix.com.br. Tem no Face também, Promatrix Clínica. E no Instagram, pode seguir o Dr. Cláudio lá, dr.basbal, tá bom? E se quiser ligar para bater um papo, 11 30 45 14 42. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. É um prazer estar com você sempre. Obrigada, Obrigado, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.